Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que muita gente acha que já entende, mas que tem uma profundidade, olha, incrível. A gente vai falar sobre o que realmente significa usar e também abusar do nome de Deus. E eu garanto, é muito mais complexo do que só evitar falar uma palavra quando a gente está com raiva. Vamos descobrir juntos o que está por trás de um dos mandamentos mais famosos. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que está no centro de tudo isso. Qual é, afinal, o nome de Deus? Essa questão já gerou séculos de debates, divisões e até uma certa ansiedade religiosa. Mas, e se a pergunta mais importante for outra? Será que esse nosso foco todo na pronúncia certinha não está tirando a nossa atenção do que realmente importa? Para a gente entender isso na prática, vamos acompanhar uma pequena história. Imagina a cena. Uma manhã tranquila, na casa de um homem chamado Alfredo. De repente, batem palma no portão. São duas pessoas com um folheto na mão, prontas para compartilhar uma mensagem que vai, digamos, balançar um pouco as certezas do Alfredo. E a mensagem deles é bem direta. Eles chegam para Alfredo e dizem: olha, o nome verdadeiro de Deus é Jeová. E não só isso, é fundamental que a gente pronuncie esse nome do jeito certo. Para eles, esse detalhe de som, de fonética, não era só um detalhe, era a base da fé. E isso, claro, pegou o Alfredo totalmente de surpresa. Essa afirmação deixou o Alfredo com uma pulga atrás da orelha. Ele ficou confuso, porque se lembrou de uma conversa que teve com o pastor dele, e o que o pastor explicou era bem diferente. O pastor disse que a pronúncia exata do nome de Deus se perdeu no tempo, até porque o hebraico antigo se escrevia só com consoantes. E o mais importante, por um respeito imenso, os antigos israelitas nem falavam o nome sagrado de Deus em voz alta. Ok, então vamos fazer como Alfredo e investigar isso a fundo. Essa dúvida dele nos leva direto para a história e para a linguística por trás do nome de Deus. Para a gente entender o que é usar esse nome do jeito certo, primeiro a gente precisa entender de que nome estamos falando. No Antigo Testamento, o nome de Deus aparece com 4 letras hebraicas, Yod, Re, Vav, Re. Os estudiosos chamam isso de tetragrama sagrado, ou, de forma simples, YHW. Como o hebraico daquela época não usava vogais na escrita, e como o povo parou de falar o nome por reverência, a gente simplesmente não sabe mais qual era o som original. Nomes como Jeová ou Javé são tentativas, séculos depois, de reconstruir essa pronúncia. Mas, na real, ninguém pode garantir que estão certos. E aqui a gente chega num ponto muito interessante. Em vez de arriscar falar o nome de um jeito errado ou sem o devido respeito, os israelitas fizeram outra coisa. Na hora de ler as escrituras em voz alta, quando chegavam no YHW, eles substituíam por títulos de respeito, como Adonai, que quer dizer Senhor, ou Elohim, que quer dizer Deus. Isso já dá uma pista enorme. A reverência não estava no som, mas na atitude. E é aqui que a nossa investigação dá uma virada. Se o foco não é a pronúncia, então qual é? A resposta está naquilo que o pastor do Alfredo tinha ensinado. Na cultura da Bíblia, a palavra nome significa muito, mas muito mais do que só uma etiqueta para identificar alguém. Então, o ponto crucial é este. A gente pode olhar para essa questão de 2 jeitos. De um lado tem o foco na pronúncia, nessa busca pelas sílabas certas, quase como se fosse uma senha mágica. Do outro lado tem o foco no significado, que se preocupa com quem Deus é, com o caráter dele, a reputação, as ações. E a Bíblia inteira nos convida a sair da primeira coluna e ir para a segunda. Essa é a grande sacada. O nome de Deus não é um som para a gente decifrar. É a soma de tudo o que ele é. Pensa comigo, cada promessa que ele fez, cada ato de justiça, cada demonstração de amor, tudo isso forma o nome dele. Então honrar o nome é honrar essa história toda, essa identidade completa. Para a gente ver isso funcionando na prática, vamos dar uma olhada num poema bem antigo, o Salmo 9, escrito pelo rei Davi. Ele não está nem um pouco preocupado com a pronúncia, mas fala o tempo todo sobre o nome de Deus. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Davi começa o salmo elogiando a Deus pela sua justiça. Ele enxerga Deus como um juiz perfeito, que senta no trono e defende a causa de quem é justo. Para Davi, essa ação de Deus, esse papel de defensor, é parte do seu nome, da sua identidade. Então, quando Davi louva o nome de Deus, na verdade, ele está louvando o caráter de Deus como um defensor justo. E teologicamente isso já aponta lá na frente para a figura de Jesus, que o Novo Testamento descreve como o nosso advogado, aquele que intercede e nos defende. O nome é a ação que salva. E Davi continua colocando mais uma camada de significado nesse nome. Deus não é só um juiz, ele também é um alto refúgio, uma fortaleza
um lugar seguro para quem está sofrendo, para quem está sendo oprimido e precisa de proteção. Olha que incrível! Isso transforma o nome de Deus em um lugar. Um lugar de segurança, de descanso. Isso só muito parecido com aquele convite famoso de Jesus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Conhecer o nome de Deus é saber que esse refúgio existe e está disponível para a gente. E aqui Davi amarra tudo de um jeito brilhante. Ele faz uma conexão direta e poderosa. A gente confia em Deus porque a gente conhece o nome dele. Repara bem, ele não diz os que pronunciam o teu nome, mas sim os que conhecem o teu nome. O que esse salmo está mostrando é que conhecer o nome não é saber uma palavra de cor, é um conhecimento de relacionamento, de intimidade, que vem da experiência de ver o caráter de Deus em ação. É porque a gente sabe que ele é um defensor justo e um refúgio seguro que a gente consegue confiar nele. Certo. Então, se honrar o nome é sobre honrar o caráter de Deus, como é que isso funciona no dia a dia? E o que significa, de verdade, usar o nome em vão? Vamos agora para a parte prática, ver como isso se aplica na nossa vida. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. De um lado, o que fazer para honrar o nome? Invocar em oração, louvar, confiar nas promessas dele, falar das suas obras. É viver de um jeito que combina com quem ele é. Do outro lado, o que evitar? O que é usar o nome em vão? E isso vai muito além de falar um palavrão. É usar o nome para amaldiçoar alguém, para fazer juramentos falsos, para se meter com superstição, ou de uma forma que às vezes é até mais perigosa, mentir e enganar em nome de Deus. É distorcer quem ele é para conseguir o que a gente quer. E tudo isso nos leva ao ponto máximo dessa ideia, especialmente para quem tem a fé cristã. Esse conceito do nome não para no Antigo Testamento. Ele ganha o seu significado mais completo e mais pessoal no Novo Testamento. Essa passagem do livro de Atos é o clímax. Ela diz que o nome de Jesus é o único nome pelo qual podemos ser salvos. Por quê? Porque em Jesus, o caráter, a vontade e a ação de salvar de Deus, ou seja, tudo que o nome representa, se tornaram uma pessoa. Jesus é a encarnação do nome de Deus. E aqui vem a parte mais pessoal de todas. No batismo, a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receber esse nome significa ser unido a Jesus, ser adotado na família de Deus, entrar numa aliança com Ele. Não é só conhecer o nome, é receber esse nome como parte da sua própria identidade. Então, para resumir tudo, a verdadeira reverência ao nome de Deus não tem a ver com fonética. Tem a ver com alinhar nossa vida inteira, pensamentos, palavras, ações, com o caráter de Deus. Aquele que foi revelado nas Escrituras e que a gente vê perfeitamente em Jesus. É viver de um jeito que honre a reputação dele. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? Nós vivemos numa época em que a palavra espiritualidade é usada para tudo e muitas vezes é vaga, é genérica. Com esse entendimento mais profundo sobre o que é o nome de Deus, como é que a gente pode, de um jeito autêntico e relevante, contar as maravilhas de Deus e mostrar para o mundo quem ele realmente é? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por ter acompanhado este explainer.